Bom dia. Hoje a entrevista é com o nosso querido Elias Rogério, da Diebold Nextdoor. Sempre é um prazer muito grande receber o Elias aqui, porque a gente esclarece assim, muitas questões do mercado financeiro, né, Suzana? Exatamente. Um prazer te receber, Elias, mais uma vez. Você traz sempre informações muito valiosas para nós. Regina, Suzana, é um prazer estar com vocês e obrigado pela oportunidade de a gente poder estar expondo algumas ideias, algumas informações para os ouvintes de vocês, né? Exatamente. Hoje, a nossa entrevista vai ser muito focada no evento Febraban Tech, que vai começar dia 27 agora, de junho, e vai até dia 29. E a Diebold é sempre uma grande estrela desse evento, né? Participa sempre com stands muito bem montados e bastante, leva muita coisa, né, pesada, naquelas máquinas enormes. E esse ano é só para lembrar que vai voltar lá para o Transamérica, né, que vai ser mais confortável para todo mundo. Então, e a gente vai falar um pouco desse evento. Mas, para a gente começar a nossa entrevista, Elisa, eu queria retomar um pouquinho o que nós falamos em 2021, foi no finalzinho, se não me engano, foi em outubro que nós fizemos uma entrevista sobre o comportamento, né, da população, hábitos e tudo em relação a meios de pagamento, porque muitos acreditam que o dinheiro está sumindo. E aí a gente tem duas questões com você. A primeira qual seria a participação a última pesquisa, né, que vocês têm conhecimento e promoveram sobre a participação do papel moeda como meio de pagamento no Brasil, e também saber será que o Pix realmente mexeu tanto com o hábito das pessoas, dos brasileiros, ou está se concentrando só nos grandes centros, enfim. A gente tem essas duas questões. Legal, Regina. Bons pontos, né, para a gente explorar um pouco aqui. Essa questão sempre aparece, né, do uso do dinheiro, e se vai acabar, se não vai acabar. Acho que uma primeira colocação importante a ser feita é que hoje você não ter mais papel moeda não é uma limitação tecnológica. É uma limitação de regulamentação governamental e também cultural. Tanto é que já existem países ao redor do mundo que já operam só com dinheiro digital, né? As tais das cashless society, né? Aqui no Brasil, a gente tem uma realidade ainda bastante diferente, né? Eu estava até, agora há pouco, lendo alguns relatórios do Banco Central, só para dar um dado aqui para fundamentar um pouco a nossa conversa, né? No início, tem um termo que é o tal do meio circulante, né? Que é a quantidade de moeda em circulação, não em valor, em quantidade. No início de 2019, tinha-se no Brasil 6,17 bilhões de notas em circulação. Isso. Novamente, início de 2019. Início de 2023, esse número é de 7,35 bilhões de notas em circulação, ou seja, 19% de crescimento. E no meio deste caminho, teve a entrada aí, se não me falha a memória, novembro, dezembro de 2020, da entrada do Pix. Então, o que eu vejo assim, o Pix, obviamente, ele tem uma ampla adoção, é um tremendo sucesso, um tremendo recurso, mas a gente tem que colocar tudo na perspectiva da realidade do Brasil, né? O Brasil não é apenas os grandes centros que nós representamos, nós aqui em São Paulo, vocês possivelmente no Rio de Janeiro, né? Nosso Brasilzão, dimensões continentais, entra nessa equação o nível de bancarização, o nível de penetração de internet e de celular, e também muito da questão cultural, né? O Brasil ainda tem muito a cultura do dinheiro. Economia informal, benefícios de governo que injeta muito dinheiro
na economia, e sem contar que tem uma grande parte da nossa população que ainda recebem os seus pagamentos diários, semanais, ou quinzenais, ou até mensais, em espécie, em dinheiro. Então, a gente ainda é uma cultura muito baseada no dinheiro, e não imagino que isso deva sofrer uma grande transformação, pelo menos no curto, médio prazo. Talvez ao longo prazo, da mesma forma que a gente viu com cheques, por exemplo, cheques não sumiram, diminuiu muito o uso, se diminuiu, mas é coisa cultural e ao longo do tempo. Eu falo por mim mesmo, eu hoje me sinto muito desconfortável se eu saio para trabalhar ou saio para alguma reunião, se eu não tiver pelo menos 200, 250 reais em dinheiro no bolso, por mais que eu possa ter, enfim, uma carteira digital, cartão de débito, cartão de crédito, eu me sinto realmente desprovido se eu não tiver ali meus 200, 250 reais no meu bolso. De novo, é cultural e não limitação tecnológica. É verdade. Só um esclarecimento, viu? Nós somos cariocas, não. Mas a gente mora aqui. Tá que não deixa eu mentir. Mas a gente já mora em São Paulo há muitos anos. Estamos aqui na Avenida Angélica, nosso estúdio agora, né? E escritório é aqui. Então, falando um pouquinho sobre esses países que você citou, as cashless society, como a Holanda, a Escandinávia, Suécia e outros países, né? O comércio é incentivado, a gente sabe que o comércio é incentivado nesses países a não receber papel moeda, porque os bancos cobram taxas muito altas para fazer a movimentação desse recurso. Isso é uma realidade em todos os países? A China, por exemplo, você pode falar um pouquinho sobre como funciona isso na China? Como é que funciona esses países que são cashless em relação a papel moeda, a circulação? Com certeza, Suzana. Acho que você usou em 2 exemplos que são, acho que bastante clássicos, China e Índia, né? Que são cashless. E, novamente, tecnologia não é um inibidor, muito pelo contrário. Vamos dizer assim, um facilitador para implementar isso. E são políticas governamentais. É óbvio que, assim, cada governo, cada país tem a sua realidade. Você consegue ter um acompanhamento muito melhor do fluxo do dinheiro se ele é todo digital. Por exemplo, se eu pegar 10 mil reais em nota, entregar na mão de vocês, quem que tem o acompanhamento de que eu passei esse dinheiro para vocês e o que vocês fizeram com ele? Saiu cada um de vocês, foi para um shopping diferente, cada um de vocês comprou uma bolsa de 5 mil reais cada um. Oba! Oba! E de repente esse lojista recebeu esse dinheiro e utilizou esse dinheiro para pagar algum fornecedor, vocês percebem que não tem o tracking, não tem o registro disso, né? Então, tem muito uma questão de controle quando você fala de moedas digitais e tudo mais, ou o próprio Pix, né? Isso fica totalmente registrado e você consegue controlar e gerenciar. De novo, não é limitação tecnológica, são políticas governamentais e questões de controle. Coisas que, obviamente, na nossa realidade de hoje está bastante distante. Obviamente, a gente lê, acompanha da moeda digital do Brasil, que está sendo estudada para ser lançada pelo Banco Central, mas eu imagino que a gente não deva ir para um modelo extremo, como o caso da China ou da Índia, e possivelmente a moeda digital ser mais um meio de pagamento para algum segmento da população. Eu acho que a gente pode fazer analogia disso até com os bancos e os seus canais de atendimento. Hoje você tem internet, hoje você tem celular, hoje você tem call center, mas você não deixou de ter a agência. Tem um número menor de agências hoje? Tem um número menor. Tem um perfil diferente das agências? Tem um perfil, mas elas continuam lá firme e forte, dando a tangibilidade e a presença física do banco, onde eles entendem que é importante ter essa presença. Então, acho que essas coisas elas vão evoluindo e vão, muitas delas, coexistindo, né?
Exatamente. Até acredito que, eu não sei, a política monetária brasileira, ela é focada no controle de circulação de papel moeda. Como você mesmo falou, que acredito até que o real digital também vai ser necessário. Eu não sei, eu estou aqui elucubrando porque eu nem conheço o projeto do Banco Central em relação ao real digital, mas eu acredito que ele tenha também, como tem os ATMs de você retirar moeda, também terão os ATMs para você colocar moeda digital no seu celular, na sua carteira digital, entendeu? Porque também terá que ter uma necessidade de controle, porque isso é uma definição da política monetária do Brasil. Então, eu acredito que também deverá ter isso, não sei. Eu estou aqui pensando, né? Não, e Suzana, e esse é um ponto muito bacana, né? Se você pega até o nosso posicionamento, o posicionamento da Diebold Nixdorf nesse contexto. Nós somos o elo de ligação entre o mundo do dinheiro físico e o mundo do dinheiro digital. Uhum. E eu posso até te exemplificar isso. Imagina uma seguinte situação. Você, Suzana, hoje foi para o teu escritório e você esqueceu que era o dia da feira de rua lá perto da sua casa e a sua assistente em casa, você normalmente costumava deixar R$100 para ela para comprar algumas coisas para você na feira e você esqueceu de deixar. O que você pode fazer utilizando as nossas tecnologias? Você pode se conectar aí no teu escritório aí na Angélica, em São Paulo, no teu internet banking, aí você faz uma transação, uma transferência, uma autorização única para o celular da tua assistente, ela vai receber isso através de um código QR e ela vai pegar o celular e vai num ATM com esse código QR e vai fazer o saque daquele valor único e vai pegar o dinheiro físico na mão. Então, veja só, uma transação que iniciou digitalmente pelo teu internet banking, passou pelo celular, terminou no ATM com o dinheiro físico na mão. É nesse meandro que está o core das soluções da Diebold Nixdorf. Muito legal isso, porque você mostrou exatamente o que as pessoas ficam pensando que vai deixar de existir, o controle não vai deixar, porque isso é uma política monetária. É a base da política monetária, o controle de papel moeda, quer dizer, a gente chamava de papel moeda, é meio circulante na realidade, né? Porque hoje incluem outros tipos de meios, né? E esse controle vai continuar existindo. Então, a necessidade de fazer esse tipo de operação, como você explicou, muito interessante, as pessoas entenderem isso, né? Que não é só papel que você tira e leva para pagar. Exato. Exato. E simplificar a vida das pessoas, né? Acho que a tecnologia tá aí para isso, né? Para simplificar, dar agilidade, dar segurança e melhorar a experiência dos clientes também. Você comentou que você se sente inseguro quando está sem dinheiro na carteira. Eu também. Agora, eu vou falar, eu me sinto segura, sabe por quê? Qualquer coisa, mas eu faço muito isso, porque eu sou muito esquecida, às vezes eu saio para andar sem nada, às vezes se eu tenho esse relógio, de repente a gente paga com relógio, mas nem sempre você está com isso. E aí, o que acontece? Tem ATM em tudo quanto é lugar, você chega com a sua mão, com o seu dedo e faz a operação sem o plástico, né? Pega o dinheirinho. Outro dia eu estava querendo ir no supermercado, falei, meu Deus, eu tenho que ir em casa. Claro que não, eu posso sacar, era de dia, eu posso sacar um bom dinheiro, né? E com uns R$300, que eu saquei para comprar alguma coisa para complementar o almoço. Saquei no supermercado, porque no supermercado eu não posso pagar por enquanto. Inclusive, a gente tem até uma pergunta para fazer sobre isso, que eu já vou adiantar, ou você quer adiantar? Não vai. Bom. Você quer falar sobre as funcionalidades dos ATMs? Do autoatendimento. Então, você pode falar um pouquinho para a gente sobre as funcionalidades do ATM e os terminais de pagamento que a Diebold vai levar para o Febraban esse ano? Não, claro, com certeza. E, aliás, o que você estava comentando, Regina, é o que eu faço também. A gente sempre tem um pouquinho e tem essa facilidade, sem cartão, sem nada, você vai lá com a tua biometria, você se identifica e faz o teu saque ali e toca a sua vida. Até porque também, né, só para pegar o gancho,
a gente é tanto a cultura de dinheiro que tem lugares que, se você pagar em dinheiro, você tem desconto. Exatamente. Isso é parte da nossa cultura. Então, às vezes, vale a pena, né, você fazer essa transação. Mas com relação... Antes de você responder a Suzana, eu vou te interromper, porque para falar com você, a gente tem que dar uma estudadinha, né? Aí, eu estava vendo uma coisa curiosa, porque tanto a China como a Suécia, eles tiveram um papel muito importante historicamente, né, em relação ao dinheiro, porque a China foi o primeiro país, né, que começou a cunhar papel moeda em forma de metal, né? Bronze, não era prata, não, era bronze, alguma outra metal, em formas de peixe, em formas de faca, e tudo isso começou a ser a moeda, né? Circulante. E isso aí foi antes de Cristo, 1.200 anos de Cristo, sei lá. E a Suécia foi justamente o primeiro país a implementar o dinheiro em papel mesmo, né? Isso foi lá em 1600. E justamente esses países estão virando, como a Suzana falou aqui, os países sem o dinheiro, né, o cashless. Então, isso é muito interessante. Agora, eu quero sempre frisar o que vocês dois falaram, que isso é uma política de governo, porque não é simplesmente o comerciante não pensar, não, eu quero facilitar o governo, eu quero facilitar a vida da população. Não, ele quer rastrear as operações financeiras, né? E, por outro lado, o comerciante, as pessoas falam assim, porque na China ninguém aceita mais dinheiro. Não aceita porque a transação em papel moeda custa mais caro para o comerciante. Não é porque o comerciante é avesso a papel e prefere o dinheiro. Então, eu acho assim, muito interessante, porque a gente escuta tantas pessoas falarem isso, parece assim, que isso veio para ser só uma praticidade para a população. E não é o caso, né? Existe o que vocês falaram aqui, que é a política de governo. Política monetária. É política pública, né? Exatamente. Está muito, muito bem colocado, Regina. Exatamente isso. Bom, então, desculpa, agora vamos ao que a Suzana perguntou, que a gente falou Fala um pouquinho sobre o que vocês vão levar para o Febrabantec. Funcionalidade, Febrabantec. Bom, em primeiro lugar, a gente tem um orgulho muito grande que nós participamos de todos os eventos do antigo SIAB, e que agora virou Febrabantec. Então, a Dibo Nixdorf sempre participou de todos os eventos. É um evento que a gente realmente prestigia, porque, de fato, ali está o nosso público-alvo e é o local adequado para a gente mostrar as nossas soluções. Então, nesse ano, a gente vai estar levando lá 2 ATMs com recicladores, que daqui a pouquinho eu vou falar um pouquinho mais do que é, do modelo DN Series 400, que a gente em outra conversa falou sobre o lançamento desta família no Brasil. E funcionalidades, eles vão desde o reconhecimento facial, depósito e saque em cédula, sem envelope, leituras de código de barras, leitura da impressão digital, do fingerprinter, né? Leitura de cartão Smart Card e também o contactless, que é uma funcionalidade que já vem nessas máquinas, né? Vamos levar também um ATM com funcionalidade completa, novo, também com reconhecimento facial, esse sim com possibilidade de depósito em envelopes, porque ainda tem clientes que utilizam, saque, leitura também de código de barras, de cartões e por aí afora, né? E vamos ter também, adicionalmente, um tesoureiro reciclador, tá? O que é o tesoureiro? O tesoureiro é um equipamento que ele fica... Vamos imaginar o seguinte, que, hipoteticamente, vocês duas trabalham como caixa de um banco. Vocês duas estão aí no atendimento. Entre vocês duas, a gente coloca um tesoureiro. O que é o tesoureiro? Ele faz com que você possa fazer a transação, atendendo um cliente ali na boca do caixa, sem você estar fazendo a conta e o manuseio da transação. Então, por exemplo, eu estou aqui no caixa sendo atendido, por exemplo, pela Regina, e eu falo, Regina, eu quero fazer
um saque aqui de R$ 200. Você digita no terminal, essa transação vai para o tesoureiro, que ele tem o dinheiro dentro dele ali do lado, ele faz a separação das notas, ele faz a conta das notas, ele solta, você só pega o bloquinho das notas e entrega, entendeu? E o evento do depósito é a mesma coisa, o tesoureiro também faz isso. Eu estou ali na boca do caixa e estou agora com a Suzana dizendo, Suzana, você deposita esses R$ 500 para mim? Suzana pega as notas, põe no bocal do tesoureiro, ele valida se as notas são válidas e verdadeiras, ele conta e faz o depósito. Então, com isso, ele elimina aquele antigo problema que se tinha no passado nos bancos, que era a diferença de caixa. O cara ali, na hora de contar, eram 5 notas, ele contou 6, ou ele deu uma menos, uma mais. O tesoureiro, ele acaba com esse problema. A gente vai estar mostrando isso também. E vamos ter também equipamentos de clientes nossos lá. Então, vai ter um ATM do Banco 24 Horas, ali também em demonstração e também para atender os clientes, e um ATM do Saque Pague. E ali vamos estar falando também, aqui a gente está falando muito de produto, né? Nós vamos estar falando também de serviços, que uma parte importante do nosso business, do nosso negócio, né, da Diebold aqui no Brasil, são serviços de manutenção que a gente oferece para todos os nossos equipamentos. Falando de chatbot, falando de treinamento que a gente tem oferecido para os nossos técnicos com realidade virtual, mostrando também toda a nossa arquitetura Vynamic de software, né? Vynamic View, Vynamic Security e o Cash Management, e também mostrando as nossas soluções de retail, né? Os POS eletrônicos e o self-checkout. Então, assim, meninas, não percam, porque vai estar vibrante o nosso stand mais uma vez esse ano. Não vamos perder, com certeza. Nunca. A gente sempre combina isso, que a gente não... A gente termina a festa no seu stand. A gente passa lá, mas a gente sempre termina, né? Para tomar um vinhozinho com a Isabel, maravilhoso. Vai ser um prazer recebê-las lá no nosso stand agora na FebraBanTech. Uma outra coisa que a gente gostaria de falar hoje é sobre o autoatendimento, né? Que você falou aí. E aí, porque a gente está aqui em São Paulo e também, como você sabe, nós somos cariocas, estamos sempre no Rio, então a gente está sempre utilizando o autoatendimento, seja nos supermercados, agora também tem loja de construção, enfim, a gente sente isso assim, com muita presença, né, no nosso dia a dia. Não sei se em todos os bairros, e aí também eu queria ver isso com você. São duas questões. Como é essa distribuição de autoatendimento? Quer dizer, será que isso já está avançando pelo Brasil, em outras capitais, interior e tal? E uma curiosidade que nós temos, eu e Suzana, a gente estava aqui preparando a entrevista e falamos que é interessante porque no comércio de alimentos, como os supermercados, é comum, né? A gente vai lá no Carrefour, faz todo o pagamento lá com já há um tempo, com autoatendimento e tal, mas por que isso não está nas lojas de varejo comum? Quer dizer, por que isso não está você não pode comprar uma roupa? Qual é essa grande diferença? Então, são duas questões. Como ele está indo, a expansão desse serviço pelo Brasil, né? E em segmentos como... Em outros segmentos, né? Que não sejam só os de... Bacana. São duas perguntas bastante importantes. Quando você fala de autoatendimento bancário, ele está disseminado em todo o Brasil, tá? A gente tem cobertura nos 5.500 municípios, de norte a sul, de leste a oeste no país. Hoje nós somos mais de 2.000 profissionais e temos toda a nossa estrutura de serviço que dá cobertura geográfica para o país todo. Nós atendemos os grandes bancos, fácil de nomeá-los aqui, né? Banco do Brasil, Caixa, Bradesco, Itaú, Santander, as cooperativas de crédito também são clientes muito importantes nossos e que têm
uma penetração bastante importante nos interiores, nas zonas rurais, e dão uma cobertura importante. Então, isso tem uma cobertura em nível nacional, e nós temos que estar ali próximo. Tem também o Banco 24 Horas, que também tem a sua rede bastante capilarizada em geografias mais remotas. Tem muitas geografias, por exemplo, que a presença do banco ela se dá através de um equipamento do Banco 24 Horas. Né? Ele é a presença do banco em muitas das geografias. Né? Então, essa é a realidade bastante pulverizada e disseminada do segmento financeiro. Quando a gente vai para o segmento de varejo, e aí vocês falaram de dois segmentos diferentes, acho que eu faria a seguinte analogia. Quando você fala de supermercado, você está falando de produto perecível. Então, você tem que ter uma gestão muito mais precisa e muito mais apoiada tecnologicamente do que num segmento de magazines ou de roupa. Se você tem ali uma camisa, uma calça, se ela é vendida hoje, amanhã, ou no mês que vem, ou daqui 6 meses, isso é meramente uma questão financeira, mas você não tem um produto ali perecível. E a analogia que eu faço, acho que foi assim, por que a gente tem um sistema financeiro um dos mais avançados do mundo? Simplesmente porque nós vivemos a hiperinflação no nosso país. O nosso produto ali na época, o dinheiro era perecível, ele sumia. Né? Quando você vai num supermercado, é a mesma coisa. Você tem ali um produto que precisa ter uma gestão com muita acuracidade, porque ele tem a validade dele ali. E aí, obviamente, esse segmento carece de ter um controle tecnológico muito, vamos dizer assim, mais eficiente do que num segmento com uma característica diferente. Entendi. É verdade. Bom, a gente já está chegando ao fim da nossa entrevista, e a gente queria deixar você livre para falar alguma coisa sobre o evento, sobre o Febraban-Tech, fazer o convite às pessoas que compareçam lá e vão ao stand, onde vocês estarão. Você quer falar mais alguma coisa, além do que você já mostrou de soluções que vocês vão levar para lá? Sim, Suzana, Regina, mais uma vez agradecer, né, sempre o carinho de vocês e esse espaço e essa oportunidade. A Diebold Nixdorf é uma companhia que tem 166 anos de existência, faz negócios em mais de 120 países, é líder mundial no segmento de automação bancária, é líder também em soluções do segmento de retail. A nossa operação aqui no Brasil é a terceira maior operação da empresa no mundo, então tem uma representatividade muito grande. O mercado brasileiro é um mercado extremamente importante para a nossa empresa. E, como comentei, vamos estar lá no Febraban-Tech com as nossas soluções, com os nossos profissionais da área técnica, da área comercial. Felizes da vida em receber vocês e os seus ouvintes para que participem, conheçam um pouco mais e possam tangibilizar um pouco mais daquilo que a gente, vamos dizer assim, sucintamente comentou por aqui. Então, serão todos muito bem-vindos e certamente muito bem recebidos no nosso stand. Sempre somos, né, Suzana? Sempre. Todo mundo que vai lá. Bom, então, muito obrigada pela entrevista. Obrigada. Estaremos já com vocês, abraçando vocês e conhecendo todas as novidades. Estou louca para ver as novidades dos APMs, que assim... Vai ter alguma demonstração lá para a gente ver? Sim, com certeza. Vamos ter lá nossos técnicos lá preparados para mostrar para vocês um pouco do que a gente falou aqui, ao vivo e a cores e funcionando, com certeza. Que legal, muito legal. Então, tá bom. Um beijo, dá Obrigada, um beijo na Isabel, tá? Tá bom, Regina, Suzana, muito obrigado. Um beijo para vocês, querida. Fiquem com Deus. Obrigada.